Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. O título da terça-feira, Ouvir a palavra de Deus para não ser enganado. E os versículos, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21, parte A. Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-os, se desviaram da fé. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia e por tua graça. Obrigado também por tua palavra, Senhor, que até o fim nós possamos guardar o que nos foi confiado. Queremos evitar falatórios inúteis, profanos, as contradições do saber. Queremos mergulhar nesse rio da água da vida, esse rio que tem fluído para nós. Fluído graça, verdade, amor, luz, justiça. Que até o fim, Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós, não permitindo que nós nos desviemos, não permitindo que nós tropecemos, nem caiamos nas ciladas de Satanás. A tua misericórdia, a tua graça, Senhor, é que nos sustentam. A tua palavra tem nos guiado, tem nos iluminado, tem mostrado um caminho para o reino. Queremos guardar, Senhor, teu falar, guardar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te rogamos, Senhor, hoje e até o fim, guarda-nos em ti. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos das confusões, das armadilhas de Satanás. Não permita, Senhor, que sejamos enganados. Nós queremos permanecer em ti, permanecer naquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado, permanecer praticando o que o Senhor tem nos falado até a tua volta, Senhor. Por isso, contamos com a tua misericórdia, com a tua graça, com a tua palavra. Tua palavra que traz a tua presença. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira, Ouvir a palavra de Deus para não ser enganado. Nós temos aqui 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. São as últimas palavras da primeira carta de Paulo a Timóteo, em que ele, preocupado, irmãos, ali, 1 e 2 Timóteo, Paulo ele já dava sinais de que o seu tempo já estava no fim, de que ele estava para partir para o Senhor, então, principalmente em 2 Timóteo. Então aqui ele fala para um filho espiritual: Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Essa é uma arma muito utilizada por Satanás durante toda a história da humanidade. Utilizar as contradições do saber para confundir o homem e, confundindo o homem, desviar o homem da palavra de Deus. No começo da carta, dessa primeira carta a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. E no começo da carta, Paulo diz assim, versículo 3, capítulo 1, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, irmãos, veja, isso acontecia lá há quase 2.000 anos atrás, na época de Paulo, na igreja, na igreja primitiva, como muitos gostam de chamar. Isso acontece hoje também. Ele diz ainda, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus ou a economia de Deus na fé. Quando nós falamos sobre o plano de Deus, a economia de Deus, por exemplo, quando nós estudamos Efésios, irmãos, nós vimos quanta riqueza tem nesse livro, quanto da economia de Deus foi trabalhado em nós, sabe? Então, quando nós falamos sobre
a economia de Deus, que é o plano de Deus, nós recebemos para dentro de nós esse rio da água da vida, esse rio da graça, que vai trabalhando em nós os elementos do próprio Deus. Agora, se nós começamos a nos distrair com discussões, com fábulas, genealogias aqui, esse pessoal eles usavam até contos judaicos, coisas da religião judaica, coisas da história, mitologia, vamos dizer assim, histórias judaicas. Por isso Paulo fala tanto de fábulas, fala de genealogia. São coisas que não promovem a economia de Deus. Elas não vão gerar nada no nosso interior. Elas vão promover discussões e todas as partes envolvidas elas vão sair vazias. Querido irmão, querida irmã, sempre que nós vamos à Bíblia, sempre que nós ouvimos a palavra, o intuito é nós sermos preenchidos com a economia de Deus. Quando eu leio a palavra, eu quero ser enchido com o próprio Deus. Então, essa é a maneira correta. E aí, aqui, Paulo, ele fala de dois tipos de pessoas. Ele fala assim, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Esse é um tipo de pessoa, que é aquela cuja qual a economia de Deus está sendo trabalhada dentro dela. Só que tem outro tipo de pessoa. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Quer dizer, a pessoa ela fala bem, ela discorre bem, mas não tem conteúdo. Você não sai cheio da vida de Deus. Pelo contrário, você sai cheio de dúvida, você sai cheio de morte e vazio. Então isso é quando você encontra alguém que fala dessa forma, com loquacidade frívola. Versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, parece que está falando assim com propriedade, mas nem mesmo ele compreende sobre aquilo que ele faz ousadas asseverações. Então, estava tendo esse problema em Éfeso. E aí Paulo escreveu, Timóteo estava lá, escreveu para Timóteo e falou, olha, você precisa admoestar essas pessoas a não irem por esse caminho, assim como nós, irmãos. Nós também não podemos nos perder nesse caminho. A economia de Deus tem sido trabalhada em nós, irmãos. Isso tem gerado pessoas com o coração puro, com a consciência boa e com uma fé sem hipocrisia. Então é muito importante, irmãos, que nós, cada vez mais, busquemos a palavra de Deus, estejamos próximos à palavra de Deus. Todos os dias, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. E principalmente, irmãos, essa palavra que nós temos recebido, nós temos ouvido, nós precisamos mergulhar nela. Por quê? Porque está sendo trabalhado em nós a economia de Deus. É a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Por isso, primeiramente, nós precisamos que essa palavra entre no nosso ser, seja trabalhada no nosso ser. Nós permanecemos durante um semestre dentro do livro de Efésios, estudando, comendo, nos alimentando desse livro. Então, se você e eu, nós realmente imergimos nessa palavra, na palavra que foi falada, hoje, quando você lembra, por exemplo, alguém fala assim, o que tem no capítulo 3 de Efésios? Você lembra dos versículos, você lembra do sentimento do capítulo 3. Se alguém falar, o que tem no capítulo 1? Qual que é a oração que Paulo faz no capítulo 1? Ou o que tem no final do capítulo 1 de Efésios? Você se lembra e você sabe o sentimento. Então, isso por quê? Porque a palavra foi trabalhada no seu interior. Então, ela não está mais só na Bíblia, no papel branco, na tinta preta. Ela está dentro de você.
E não é só uma questão de decorar versículos, irmãos, mas de ter a revelação do que está ali. Esse é o encargo de nós imergirmos na palavra que está sendo falada. Então hoje nós estamos entrando no livro de Colossenses. Daqui a 6 meses, irmão, você precisa, no mínimo, você precisa olhar para Colossenses e aquilo tem que estar dentro de você. Não só os versículos decorados, mas a revelação que Deus te deu a cada dia em que você foi até o Senhor, você leu a palavra, você ouviu a palavra. Isso tudo, irmãos, faz com que a palavra de Deus esteja dentro de nós. Quando o Senhor Jesus falou que não só de pão, ele falava a Satanás quando Satanás o tentou. Ele disse, não só de pão viverá o homem, citou Deuteronômio, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, certo? Então, quando nós falamos isso, nós pensamos que está falando do Antigo Testamento, está falando da Torá, não é? Mas no grego, irmãos, a palavra que ele usou foi a palavra rema, não a palavra logos. A palavra logos é a palavra que foi registrada, é a palavra da Bíblia. A palavra rema é a palavra instantânea. Quer dizer, a palavra rema, ela não foge da Bíblia. Entenda isso. A palavra rema, ela não vai saltar da Bíblia. Não é uma nova revelação que Deus está trazendo que não está na Bíblia. Não é isso. A palavra rema é o falar instantâneo, é o falar de Deus que traz a revelação do que está na palavra de Deus. Quando o Senhor estava frente a frente com os saduceus, salvo engano em Mateus 22, eles propuseram até uma parábola, uma história para pegar o Senhor, porque eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos. Aí, quando o Senhor começou a falar com eles, o Senhor disse o seguinte: vocês estão errando, porque vocês não conhecem, o Senhor disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí o Senhor falou o seguinte, eu vou ler 3 versículos, 31 a 33 de Mateus 22. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. O que o Senhor fez aqui? O Senhor pegou um versículo da Bíblia, do Antigo Testamento, e esse versículo ele trouxe revelação para aqueles saduceus, mostrando, veja, ele é chamado de o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não é dito que ele foi o Deus de Abraão e Isaque, ele é o Deus, quer dizer, ele não é Deus de mortos, então Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos, estão dormindo, vão ressuscitar. Veja, você entende, irmão? Aquilo, quando há a revelação da palavra, aí sim a salvação, a pessoa entende e ela ganha liberdade. Então, hoje, irmãos, nós estamos entrando no livro de Colossenses. Querido irmão, querida irmã, não vamos nos distrair, como Paulo fala a Timóteo, com fábulas, com genealogias, com discussões, contradições do saber, porque isso é para nos desviar. É isso que Paulo fala no começo e no final para Timóteo. Se nós imergirmos nessa palavra, você faça um desafio para você. Você vai ver, no final de 6 meses, você vai estar cheio do conteúdo de Colossenses, não só dos versículos, não é uma questão de decorar, entenda. Você vai estar cheio de revelação, porque Deus vai falar com você. Muito bem, para encerrar eu vou ler aqui na página 28 o último parágrafo. Vemos aqui um princípio. A palavra de Deus faz a obra de Deus. Entretanto, Satanás, que é o pai da mentira, fez com que surgissem ensinamentos para confundir o povo de Deus, como Paulo registra em 1 Timóteo. E aí são os versículos 3 e 4 que eu havia lido. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões,
do que o serviço de Deus na fé. A palavra inspirada pelo Espírito Santo é que leva a igreja adiante e faz a obra de Deus. Contudo, Satanás, utilizando-se de um falar agradável, criou uma cortina de fumaça para distrair o povo de Deus, enchendo a igreja com tradições judaicas e vãs filosofias. E assim foram entrando outros ensinamentos, até que no tempo do apóstolo João, várias heresias surgiram na igreja. Por essa razão, estejamos atentos para não cair nas ciladas do inimigo de Deus. Ouçamos com atenção a voz do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, querido irmão, querida irmã. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto. Você pode acessar na aba Vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.